Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a como consumir uma API com o Laravel. Eu vou resolver esse problema aqui de duas maneiras. Primeiramente, eu vou resolver esse problema utilizando o próprio recurso do Laravel, que é utilizando o HTTP Client do Laravel, e depois a gente vai para uma solução um pouco melhorada disso, onde a gente vai evitar que a gente fique repetindo diversas vezes grande parte do nosso código, ok? Então, a API que a gente vai consumir nesse projeto vai ser essa API aqui, que é o JSON Placeholder, onde ele tem aqui alguns exemplos para a gente disponíveis aí gratuitamente, e a gente pode estar praticando o nosso conhecimento se tratando de consumir API. Bom, eu vou abrir aqui então o meu projeto aqui de exemplo, e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar aqui um novo controller para poder exemplificar isso. Então aqui eu vou criar um novo controller, vou chamar ele aqui de API Controller. Vai ser um controller que tem apenas uma única ação, você pode criar aí pelo terminal. Eu utilizei aqui um plugin que eu tenho aqui na minha IDE, que é o Laravel IDEA, ok? É um plugin pago, porém você pode baixar ele e testar por alguns dias no PHP Store. Bom, então aqui eu criei essa classe dentro da minha pasta app http controllers. Essa classe aqui se chama API Controller e é aqui o meu controller onde eu vou consumir a minha API. Vou fazer isso então primeiramente utilizando lá o HTTP Client do Laravel. Então aqui eu colocaria HTTP, GET e o endereço que eu quero consumir. Então aqui eu posso passar esse endereço aqui, por exemplo. Aqui a gente pode buscar alguns posts aqui. Então vou buscar isso daqui, vou abrir uma nova guia e vou copiar aqui. Ok. Então aqui eu posso colar esse endereço e posso pegar o resultado aqui em JSON. Vou dar um return nisso daqui e vou registrar uma rota para mim poder acessar esse controller. Então aqui no meu arquivo de rotas em routes web, eu vou registrar aqui uma nova rota, vou chamar ela de get, um método, né, é do tipo get, e vou chamar ela de API. API-exemplo. Ok. Aqui eu vou passar então o meu controller. API controller. Ok? E agora vou acessar o meu navegador. Então localhost /API exemplo que eu coloquei aqui. Exemplo. Ok. Então aqui ele já está buscando para mim todos esses dados já lá da minha API. Porém, se eu tiver que buscar isso em diversos pontos dentro do meu sistema, dentro do meu projeto, isso vai acabar ficando repetido. Tudo isso daqui vai ficar se repetindo. Se eu precisar de passar, por exemplo, uma autenticação, então eu colocarei aqui um if headers, por exemplo, e passaria aqui um authorization, e aqui eu passaria o meu token do bidder, por exemplo. E aí eu teria que ficar repetindo isso diversas vezes dentro do meu código. Geralmente a gente pensaria em criar uma nova classe de API, por exemplo, para poder resolver isso, e aí a gente ficaria instanciando aquela classe. Seria mais ou menos dessa forma aqui. Vamos fazer isso. Eu vou criar aqui então uma nova pasta, vou chamar de helpers, e aqui a gente criaria aqui uma nova classe aqui dentro, por exemplo, API exemplo, e aqui a gente criaria lá aquele objeto. E aí a gente criaria essa classe aqui, colocaria aqui um getClient. GetAPI, por exemplo, GetClient ou qualquer outra forma. E aí a gente consumiria isso
aqui. Colocaria algo mais ou menos desse tipo. New API, exemplo. E aqui, get API. Ficou lá o nome do meu método. E aí consumiria aqui os dados da mesma forma. Vou atualizar aqui. E você pode ver que continua funcionando da mesma forma. Porém, existe uma forma muito mais fácil e simples da gente resolver isso, que é o que a gente vai ver agora. Bom, eu vou vir aqui então na minha pasta App, Providers, e vou criar um novo Provider. Vou criar aqui então uma nova classe, vou chamar ela de API Exemplo Provider. Ok. Criei aqui então meu provider. E o que a gente tem aqui? Vamos pegar isso daqui de exemplo, esse app Service Provider. Ele tem que estender de Service Provider. Então já vamos colocar aqui extends Service Provider. Ok. E aqui dentro ele tem aqui dois métodos para a gente poder registrar as coisas aí do nosso sistema. Então aqui eu vou criar esse método aqui lá dentro do meu API Example Provider. E aqui agora eu vou declarar um binding aqui no meu app bind, e aqui eu vou colocar o nome que eu quiser. Vou colocar aqui de API Example. Ok. Aqui então eu vou definir o que vai ser instanciado quando eu buscar por esse API Example. Aqui dentro eu vou colocar aquilo que eu defini aqui no meu helper. Ó, essa instância aqui. Aqui eu poderia passar outras opções, como por exemplo, deixa eu só importar essa classe aqui, ok? Posso colocar aqui um return, poderia colocar aqui um if options, e aqui nesse options eu posso colocar aqui, por exemplo, verify false. Isso daqui vai servir para ele não ficar verificando se meu certificado HTTPS está válido. Aqui eu tenho que passar isso dentro de um array, né? Ok. E eu posso passar, por exemplo, o base URI. Esse base URI eu posso definir aqui qual que é a URL base da minha API, que nesse caso é aqui o JSON placeholder typecode.com. Eu posso copiar isso daqui e colocar aqui. Ok, aqui eu posso passar a minha chave de autenticação, caso eu tenha. Se não precisar, você pode apagar isso daqui, ok? E agora, para mim poder utilizar, eu vou criar um facade. Vou criar uma nova pasta aqui em app director. Ok, criei uma nova pasta aqui chamada de facades. Ok. E aqui eu vou criar uma nova classe, vou chamá-la de API Example. E nessa classe aqui, eu vou dar um extends em facade. E eu vou criar aqui um novo método do tipo protegido, protected, static, function, get, facade accessor. E aqui eu vou dar um return. E agora aqui eu vou colocar o nome que eu defini aqui dentro, que é API Example. Ok. Feito isso, agora quando eu precisar de utilizar a minha API em qualquer lugar do meu projeto, eu posso colocar apenas API Example lá da minha facade. Ok? Dois pontos, agora o método que eu quero, que é o get. E eu quero pegar lá a URL posts, então ele vai somar aquele base URI daqui, junto com isso daqui, e vai buscar lá para mim esses dados. E aqui eu posso colocar um JSON também, e agora eu acesso aqui a minha URL,
e ele está falando aqui que a minha classe API Example não existe. Isso por quê? Porque eu criei lá o meu Service Provider e não registrei ele. Vamos fazer isso agora então. Venho aqui na minha pasta config, no meu arquivo app.php, e aqui nos meus providers eu vou registrar aqui o meu API Example Provider. Ok, salvo isso daqui, volto lá no meu projeto, atualizo a página e está tudo funcionando da mesma forma. A diferença agora é que, se por acaso alterar a URL aqui da minha API, eu só preciso de mudar isso daqui. Se mudar o meu token de autenticação, eu só venho aqui e mudo. Então aqui, agora eu posso consumir isso de uma forma muito mais simples. Ó. Você vê que realmente você está consumindo lá da API Example, o método get, e o código ficou muito mais limpo. Aqui poderia ser o método post, enfim, todos os métodos disponíveis aqui na documentação do Laravel. Você poderia utilizar da mesma forma. A diferença é que apenas você agora vai simplificar aqui a parte de autenticação, a parte da escrita da URL do seu projeto. Então aqui nesse exemplo aqui, a gente faria apenas dessa forma aqui, ó. Colocaria API Example e aqui /users/1 e aí pegaria o dado lá. Então de uma forma muito mais fácil e simples. Eu vou ficando por aqui, deixe seu curtir, se inscreva no canal, um grande abraço e até a próxima.